gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Bom, hoje estou aqui com a Débora, que é mãe da linda, fofa, da Carol. Carol tá com quantos anos? 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. E hoje a gente vai bater um papinho, então, para conversar com vocês como é a questão de maternidade aqui na Irlanda, que eu acho que é um assunto que as pessoas têm curiosidade, né? Sim. Porque acho que a questão de saúde em geral é um assunto que cria muita curiosidade para as pessoas que pensam em migrar para outro país, porque a gente está acostumado com o nosso sistema de saúde. Verdade. E acho que a questão também de maternidade é um assunto que, pelo menos para mim, me gera muita dúvida. Eu ainda não tenho filho, pretendo um dia talvez ter, no futuro talvez de um pouco breve, não sei, que a idade está chegando, né? Mas, e é isso, então a gente vai conversar um pouquinho, a Débora vai contar um pouquinho então sobre a experiência dela e falar como é que foi, né, todo esse processo. Sim. Débora, você descobriu que estava grávida, né? E aí como é que começou isso? Tem muita coisa pra falar, né, Cris? Mas eu vou tentar dar uma resumida. A gente fala pra caramba. Verdade. Então eu descobri que estava grávida, né? Desconfiei, fiz o teste de farmácia, confirmado. E aí você vai no GP, né? Que é o clínico geral, o famoso clínico geral aqui da Irlanda, para confirmar a gravidez. Então aqui, por exemplo, não existe um exame de sangue. Ah, isso que você começou a falar, eu ia te perguntar. Então, a primeira coisa, porque assim, às vezes no Brasil você desconfia que tá grávida, vou fazer o exame de sangue. Vai lá na clínica, no laboratório. Não, aqui não. Aqui você tem que procurar o seu GP, você né? faz de farmácia. Isso, exatamente. E vai no GP. Aí quando você chega no GP, você acha que ele vai fazer um exame de sangue, mas ele não faz. Ele faz novamente um exame de urina. Exatamente. E a partir disso, ele confirma. Claro que você pode pegar um encaminhamento para fazer um exame de sangue. Tem clínicas particulares, não faço ideia de quanto seria, mas não é baratinho, não. Entendi. Só para cima do 100. Grávida. Para cima do 100, Então, o GP ele só vai confirmar através do exame de urina e vai falar: parabéns, você está grávida. Agora, o que a gente precisa fazer é escolher uma maternidade. Em Dublin, existem 3 maternidades, tá? E eu morava em Dublin quando eu estava grávida, né? Então, tem o Rotunda, National Maternity e tem o Coombe, que foi o que eu escolhi, que fica ali em D8. Você escolhe o seu critério. O meu critério. Não é por questão, porque eu moro em tal lugar, tem que ser em tal lugar. Não precisa ser, não é mandatório. E como a minha cunhada já tinha tido o bebê no Coombe e teve uma boa experiência, a gente optou por lá, porque a gente já não morava no centro, então qualquer um ficaria na mesma distância, digamos assim. E aí o GP envia uma carta, né, bem old school, né? Aqui tudo funciona na base da cartinha, gente. Envia uma carta pro hospital. Eu não sei como tá hoje em dia, por causa da pandemia, né? Quando eu descobri a gravidez ainda não tinha pandemia, mas ela nasceu na pandemia, daqui a pouco eu falo um pouquinho disso. Envia uma carta pro hospital e você tem que esperar o hospital entrar em contato com você, marcando o primeiro appointment, né? O primeiro exame. O primeiro exame, que seria em torno de 11, 12 semanas. Mas esse primeiro exame é pra quê? Descobrir o quê? Pra ver como é que tá? É pra ver, tipo, porque, por exemplo, normalmente as pessoas descobrem, não sei, com 3, 4 semanas, enfim. E aí eles esperam esse tempo todo, que é o de 11, 12 semanas, que seria um pouco mais detalhado, né? Para confirmar. Não, realmente tá. Porque, infelizmente, ainda existem muitas perdas gestacionais até a 8ª semana, né? Nos 2 primeiros meses. Então, por isso que eu acredito que eles esperem aqui. Mas eu acho que 90% das mulheres, depois que descobrem, nesse período que estão aguardando, vão numa clínica em privado, no privado, e fazem um exame por volta de 6 a 8 semanas para confirmar. Assim. E foi o meu caso. Então a gente foi numa clínica privada quando eu tava, eu acho que com 7 semanas, para ver o saco gestacional. Não, realmente tem. Com 8 semanas já consegue ouvir o batimento cardíaco. Então não. Então realmente tem. Confirmamos a gravidez, crescendo aí dentro. Eu não lembro muito bem, mas acho que a gente pagou em torno de 120 euros esse exame, 100, 120. Quando chegou minha carta, e nas 12ª semana
fomos no hospital. No hospital público. No certo. hospital público. E aí, nesse primeiro dia, é bem legal, porque eles fazem a sua ficha, que é uma pasta grossa, né? Onde eles recolhem o seu exame de sangue, de urina. E tem um ponto que é bem, bem importante. Aí o pai, né, da criança, se ele estiver com você, né, vai estar te acompanhando. Porém, tem uma hora que você é chamada sozinha e o pai não pode entrar. Então entra com você é a enfermeira. Eles têm apoio, se você precisar de tradutor, tá? De várias línguas. Isso é legal, isso é interessante. Várias línguas, então é bem, bem legal. E você entra sozinho e fala, não, ele não pode entrar. E eu até fiquei surpreso, Aí eu falei, mas por que ele não pode entrar? Ela, porque agora a gente vai ter uma conversa tipo de mulher pra mulher. Mulher Marisa. E aí, eu respondi, eu acho que, sei lá, umas 60 perguntas de histórico da família, de doença, blá, 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 blá. E na última parte dessa conversa, que deve ter durado uns 20 minutos, não sei, eles perguntam se eu sofro algum abuso, alguma violência doméstica. Saber se essa gravidez que você tem é fruto de repente, um abuso sexual, de um estupro, alguma coisa nesse sentido, ou né? então até mesmo se... É uma gravidez involuntária não, indesejada. Porque, não sei se você sabe, mas o que o aborto aqui na Irlanda, gente, ele é legalizado. Sim. Não tem nem muitos anos isso, né? Não, é bem recente isso. Mas o aborto aqui é legalizado, então até se você for o caso de uma gravidez fruto de algum abuso ou estupro, Sim. você tem todo um suporte caso você queira, né, tirar a criança, né? Exatamente. Isso é bem legal. E aí perguntam, né, como é que é a minha relação, perguntam até se somos casados, mas falam, se você não quiser responder, tipo, não precisa. E aí dura 2 minutinhos só, não é nada muito longo. Invasivo, assim, exatamente. Né? E acabando essa parte de conversa, a gente vai pro primeiro scan. Scan é a famosa ultra, né? A ultrassonografia, que é o primeiro mesmo. E eles já medem quanto que o feto já tem, enfim. Então, essa é a primeira consulta. Deixa eu até te interromper um instantinho, porque, gente, eu abri uma caixa de perguntas no Instagram, antes de a gente gravar esse vídeo. Até já aproveitando, se você não me segue no Instagram, me segue no Instagram, @maladacris, porque de vez em quando eu abro uma caixinha de perguntas, então já me segue lá. E eu recebi uma pergunta aqui, que foi justamente sobre isso, essa questão de, por exemplo, aqui tem pré-natal, como tem no Brasil, a gente pode ir ao médico sempre quando a gente... Eu não sei também se no Brasil é assim, tá? Nunca tive. Mas eu sei que no Brasil existe o pré-natal, e aí você pode ir ao médico, eu quero fazer uma outra, eu acho, né? Sim. Esse mês seguinte eu quero fazer uma outra, não sei se no Brasil é meio que assim também, tá? Não, aqui não funciona muito bem assim, e uma coisa que eu esqueci de falar, que é uma coisa muito importante. Na primeira consulta que eu tive lá com o GP, além do hospital que ele pede pra gente escolher, ele pergunta o tipo que eu quero seguir, se é o público, né? Tá. Privado ou semi-privado. Então aqui na Irlanda, além dos 3 hospitais, você tem 3 tipos de sistema de sistema, exatamente. O público, que eu acho que 90% das mulheres têm, que é tudo de graça, não tem que pagar nada, óbvio, é tudo pelo sistema público. O semi-privado, que é basicamente para os appointments, né, para as consultas que você tem. Você não precisa esperar, porque é mais rápido. É mais rápido, enfim. Você pode ter, se tiverem que priorizar, for um dia que o hospital tá vazio, no dia que você tiver o filho, de repente você vai ficar num quarto sozinha, mas não é regra. E o privado, que aí já tem um obstetra mesmo te acompanhando. Como se fosse um pré-natal do Rio do Brasil. Mais detalhado. Mas acompanhamento mais de perto, né? Exatamente. E aí você já fica com o quarto na hora de, né? Privado. O quarto privado e tudo isso. Mas assim, como eu disse, 90% das mulheres tem no público. Os médicos são os mesmos, tá? Porque são os 3 mesmos hospitais. Sim. Então só muda na hora das consultas, ali. Exatamente. Então isso é importante também. Eu tive no público. Não paga nada. Não paga nada. Pelo que eu ouvi falar, já tive uma amiga que teve no semi-privado. Em torno de, eu acho que 700 euros. Até mas aí cobre a gestação toda, cobre o parto, isso, o quarto privado isso, ou não, exatamente. E aí os exames também que você faz. Os exames não tem muito exame não, daqui a pouco eu posso falar um pouquinho disso. Então, mas o que, né? E o privado, que é o mais detalhado, que a maioria do pagamento vai para o obstetra,
Eu acho que é tipo pra cima de 2, 3. Não tenho certeza, não posso afirmar, desculpa. Mas no público, quem faz o parto é o obstetra. Não, é a enfermeira, a midwife. Só entra... Tipo parteira? A parteira, Gente, midwife não, é a parteira. Gente. Só entra o obstetra se der alguma emergência na gravidez, que no meu caso até entrou. Então, nesse caso, entra a doutora. Senão vai Senão lá. É a parteira, que é bem desse tipo, assim. Mas nada a reclamar, tá, gente? Ponta de linha, assim, muito, muito bom. E isso é uma outra pergunta que eu recebi também com relação ao parto. Aqui, 90% dos partos são normais, né? Sim. Aqui você não pode escolher se você quer ter cesárea ou não. A cesárea é só mesmo, de repente, em última Você só vai ter situação, cesárea se... com 30 e poucas semanas, o bebê não encaixou, né? Continuou sentado, então não tem como ser o parto normal. Você viu que você tem pressão alta, ou você desenvolve a diabetes gestacional, que eu até cheguei a fazer exame no final da minha gravidez e deu negativo, mas então nesses casos assim. Ou se você já teve uma outra cesárea, isso também, por exemplo, você já foi mãe no Brasil, uma vez teve cesárea lá. Aí eles, o segundo bebê, eles botam a cesárea para você escolher, exatamente. Entendi. Então, nesses casos, mas como você disse, via de regra é parto normal. Parto normal. Isso não é só aqui na Irlanda não, gente, isso é na Europa. Isso, exatamente. É uma cultura da Europa, assim, né? Não sei, parte da América lá dos Estados Unidos e a América do Norte. Não sei como é que funciona, mas na Europa isso é muito comum. Exatamente. E aí a gente começa o tal do pré-natal, né? A 11ª, 12ª semana. E basicamente a cada 2 semanas você vai uma no GP e uma no hospital, né? Certo. Então você acaba indo no hospital uma vez por mês, uma vez a cada 1 mês e meio. Certo. Depende um pouco. No GP ele não faz nada com você, basicamente eles fazem o exame de urina, todas as consultas têm exame de urina, seja no hospital ou seja no médico. Analisam sua pressão, vê se você está desenvolvendo pressão alta e conversa com você, basicamente. E no hospital, você não tem ultra todas as vezes, como você estava me perguntando. O que eles fazem é uma ultra, tipo assim, muito rápida, que você nem chega a olhar o bebê, ela vai e fala, tipo assim... Não tem aquela coisa, tipo assim, isso aqui é o pezinho, isso aqui é o coraçãozinho, isso aqui... Só no Big Scan, que é a nossa famosa morfológica, né? Que é entre 20 e 22 semanas. Que é a ultramorfológica que eles chamam no Brasil, que é quando você analisa o feto mesmo. Vê o tamanho da cabecinha, dos membros, para ver se está crescendo, analisa se tem possibilidade de desenvolver síndrome de Down, essas coisas ou não. Então é isso, quando chega na 22ª semana, tem esse exame e normalmente quando as pessoas também descobrem o sexo da criança. Então, isso aqui é outra pergunta que me fizeram também. Porque no Brasil você pode fazer o exame de sangue e aí descobrir, né, não sei com quanto tempo, o sexo do bebê. Aqui também tem isso? Tem, que é o que eles chamam de Harmony Test, né? Que é um teste mais completo que vê da trissomia 21, síndrome de Down, e ao mesmo tempo apresenta o sexo do bebê. Você pode fazer ele a partir da 10ª semana, se eu não me engano. E aí, só que são 400 euros. Quer dizer, pelo público você tem que esperar umas 20 e poucas semanas para fazer esse exame morfológico. Isso. Que aí você descobre tudo. Se você quiser, sei lá, com 1 mês de gravidez, descobrir o sexo ou descobrir se o bebê tem alguma anomalia, alguma coisa. Exatamente. Você vai para pro privado. E aí você paga acima de 400 euros. 200 de repente só para saber o sexo. Mas a maioria, né? As poucas que fazem logo o Harmony, que diz tudo, né? Então, mas aqui eles também têm muito a mentalidade, né? Os irlandeses ainda, de descobrir o sexo na hora do parto, né? Então não é muita cultura deles saber o sexo antes. De repente, até por isso que não oferecem esse serviço no público. Mas acho que não é questão só disso, a questão acho que tem realmente da saúde, né? Saber se essa criança, quanto antes, né? Se tem alguma coisa ou não. Sim. Eu provavelmente
queria fazer, até não Sim. precisa saber o sexo. No Brasil a gente tem que achar revelação e já monta as coisas, já compra da cor que quer, sabe? Eu não tenho essa disciplina. Mas aguentei até os 5 meses, que é em torno de 22 semanas. E foi quando eu descobri que era menina e tal. Sim. E a partir daí, as visitas que antes eram a cada 1 mês e meio, passam a ser a cada mês, um pouquinho mais frequente. Então, entre 22 semanas e 30, você tem aí 2 consultas. Mas essas consultas fazem exame ou não? É só no GP ou pro hospital? No hospital. No hospital. Faz exame, faz ultra de novo ou não? Não, a ultra rapidinha que eu tô falando. As únicas grandes são 12ª semana, que foi aquela primeira que foi confirmada. 22ª semana, que é a nossa, que é o Big Scan daqui, né? E a nossa morfológica. E mais pro final. Entendi. Que é pra ver se já tá encaixado e tal. Então, basicamente, são 3 maiores, assim. Sim. As outras é muito rápido rapidinho. e a doutora nem te mostra. Mas, assim, eu chegava lá, como tava no público, então tinham, assim, sei lá, 8 mulheres para as 10 da manhã. Aí era meio que por ordem de chegada. Entendi. E aí, quando era chamado, tipo, demorava, sei lá, 10 minutos mesmo lá dentro. Era muito rápido. A espera muito mais. Porque você passava, fazia o exame de urina antes, então chegava, fazia o check-in, já pegava o potinho de exame de urina, fazia o exame de urina, ia pra filinha e ficava lá esperando. E aí... Você vive a sua gravidez, Vive sua gravidez, Graças claro. a Deus na sua foi tudo Foi bem. tudo tranquilo, né? eu tive uma gravidez tranquila, nada pra falar, assim. E aí, mais pro final, que foi quando falaram que a Carolina estava muito grande, né? E quando o bebê fica muito grande, eles podem, eles desconfiam da diabetes gestacional, né? E eu realizei o exame, né? E aí, só que o que aconteceu? Isso eu já tava com 37 semanas e a Carolina nasceu no dia seguinte que eu fiz esse exame. E aí minha bolsa estourou quando eu tinha 37 semanas, ela nasceu antes, né? Cris, uma coisa também que você perguntou sobre o pré-natal, que é importante falar, eles oferecem vários cursos, assim, durante o pré-natal, esses meses todos que passaram, né? Eles oferecem, né, a paz de primeira viagem. Então, Tudo gratuito? Tudo gratuito. Legal. Eles te dão uma lista, né? E os cursos você é presencial ou você é online? Ou era presencial. Entendi. Antes da pandemia, não sei como tá agora. Inclusive eu peguei a última turma antes da pandemia. E é bem legal, assim, né? Alguns são para os pais, né? Então fala sobre o parto específico, outros falam de amamentação, tem legal. uns que são mais de a parte fisioterapia, pélvica, essas coisas. Tem N cursos. No primeiro dia lá, quando você recebe sua pastinha, você recebe uma ficha e você pode dar um tique em quais que você quer fazer. Bacana. Exatamente. Isso, né? E aí é legal, né? Porque faz parte do pré-natal. Eu aprendi muito. Eu e o Ricardo aprendemos bastante. Eu não sei se no Brasil isso existe. Não sei também te dizer, mas Mãe de plantão que tá assistindo o vídeo aí, deixa nos comentários se existe esse serviço no Brasil. Eu não faço ideia. Mas assim, a gente achou bem legal, né? Já tinha ouvido falar por causa da minha cunhada, mas na prática a gente achou, vale a pena. Que dá um norte pra pessoa que não também os pais de primeira viagem. Isso é muito bacana. E aí... Aí Carol nasceu. Veio ao mundo. E Carol nasceu, exatamente. Que a gente vive. Tivemos que fazer uma intervenção, né? Que os batimentos cardíacos dela estavam baixando, e aí teve que entrar a obstetra. Usam ainda, o que já não é tão político assim no Brasil, até porque o Brasil é um dos países campeões em cesárea, né, no mundo. Mas aqui eles usam quando precisa, o fórceps, né, que é para puxar a criança. Enfim, tem umas coisas que acontecem aqui, que eu posso até dizer, assim, de violência obstétrica, né, que tá muito famoso, né, hoje em dia, se fala muito nisso, e eu acredito que aconteceu um pouco comigo, mas não vou entrar nesse detalhe, mas tirando essa parte, todo o atendimento do hospital, assim,
nota 10. Como eu tive no público, depois que ela nasceu, a bebê fica o tempo todo com você, tá? A não ser que precise ir para uma incubadora, alguma coisa assim. E eu dividi, né? Eu acho que tinham mais... Era uma sala com 8, né? Então, dividido por cortininhas. Um espaço ok, você conseguia colocar a sua bolsa e tal. Sim. A cama, um bercinho do lado para bebê. E a criança fica ali com você. E você é a mãe ali. Do nada. Mas ficam enfermeiras, assim, 24 horas. Te auxiliam na amamentação. Aqui eles tentam dar uma forçada na fórmula, né? É fórmula que chama no Brasil? A fórmula. Então, tipo... Não tem essa cultura muito de peito? Não tem cultura de peito, zero aqui, né? Mas, por exemplo, as brasileiras, as pessoas que eu conheço, né? A gente gosta, né? Quer, né? Nem todo mundo pode. Então tem que dar uma insistida com elas, porque qualquer... Ai, não, a bebê tá comendo pouco, vamos dar uma... Tá chorando muito, vamos dar a fórmula. Não. E aí, comigo não ocorreu esse episódio, mas já ouvi, li muito também, né, na época. E aí dividi, como o meu foi tudo bem, depois de 1 dia e meio, eles perguntam, você se sente confortável de ir pra casa? Eles te dão a opção, quer ficar mais um dia? E aí eu falei, não, quero ir embora, eu já me sinto preparada, nada, né, gente? Então, Débora, você foi pra casa e aí uma das perguntas, na verdade eu recebi bastante com relação a essa pergunta, se o governo aqui lhe dá alguma ajuda, algum apoio financeiro, né? No Brasil a gente tem, acho que o Bolsa Família, né? Mas se existe alguma ajuda do governo aqui com relação financeira, né? Existe sim. O legal de falar também, só da parte que quando a pessoa vai pra casa, né? A mãe vai pra casa, eles têm centros, né? Onde as enfermeiras vão na sua casa para fazer os check-ups com a criança. Ah, legal. Então, acompanhamento, né? Isso, de X em X tempos. Então, a primeira é logo com 2 semanas, enfim. Então é legal, porque, né, você tá no conforto da sua casa. E alguém vai até você. Exatamente. Te oferecer uma ajuda. Exatamente. Quanto à ajuda financeira mesmo, então isso eu já considero uma ajuda. Sim, né? É verdade. É um serviço que o governo disponibiliza, exatamente. Né? E financeiro tem também, né? Você primeiro precisa aplicar pro PPS da criança. Ela tem que tirar o PPS primeiro. Uma das primeiras coisas tipo, a certidão... Aqui, gente, pra vocês não sabem, o PPS é como se fosse o nosso CPF no Brasil, tá? Aqui não tem identidade, como tem no Brasil, né? Tipo, você vai lá e tira a sua identidade, né? Não tem. O PPS é como se fosse o seu CPF. Então, exatamente. A criança seu já documento nasce... de pessoa física. Exatamente. Sua identificação. Tanto que a gente aqui não tem hábito de andar com documento como a gente anda no Brasil. Né? Nem com PPS mesmo a gente anda. Eu não ando, nem com passaporte. Mas quase ninguém anda, sabe? E aí a criança nasce e você tira o PPS. Você aplica para certidão também, que é um outro processo, não vou me alongar aqui. A certidão eles já mandam lá, né, pro cartório. Você só precisa mandar mais alguma coisa, não lembro. Mas eles já fazem essa comunicação. Já fazem essa comunicação. Mas essa é uma coisa interessante. Por exemplo, porque sim, você é brasileira e o Ricardo é português. Ah, sim. E aí o que acontece? A Carol, ela é irlandesa? Ela é irlandesa. Como ela nasceu aqui de pais de nacionalidades diferentes e a gente já tinha um tempo, né, digamos, de contribuição que conta, né? Sim. Então ela é irlandesa. Então ela nasceu irlandesa. Inclusive até hoje a gente não registrou ela nem no Brasil, nem em Portugal, porque, enfim, estava no meio da pandemia e ela só tem o passaporte irlandês. Essa comunicação entre o hospital e o cartório, né? Digamos assim, o próprio hospital já faz, aí nesse caso eles mesmos já entendem que ela é irlandesa, ou eles perguntam, tipo, como vocês são de nacionalidade diferente, vocês não são Porque irlandeses. Uma coisa é ter uma certidão de nascimento, a outra coisa é ser registrada com a nacionalidade da criança, entendeu? Depois que a gente deu entrada no passaporte dela, é um outro processo, entendeu? Mas, por exemplo, estudantes aqui, 2 brasileiros estudantes que engravidam. Não, aí não tem. Ela vai ter o mesmo suporte, Sim. Pelo público, né? Enfim. Mas aí, a partir do momento que nasceu, estudante não pode ter dependente aqui, né? Então,
ela vai conseguir, né? A certidão de nascimento é um direito, acredito eu, né? Sim, até pra que você voltar pro Brasil, você tem que ter um documento da criança, porque senão, rápido, né? Tipo, digamos assim, exatamente. Né? Mas não vai conseguir fazer nada além disso. Não vai conseguir receber nenhum benefício. Cidadania, não vai conseguir. Então é legal isso. O hospital já manda essa comunicação pro cartório, já sai a certidão. E aí você manda mais alguns documentos que é necessário, tira o PPS da Carol e aplica pro benefício, que tem um benefício que esqueci o nome agora, mas que basicamente hoje em dia tá 140 euros por mês. Até a criança completar, não sei te dizer, mas tipo muitos anos, tipo 12 anos. Entendi. Então todo mês... Isso é por filho? Por filho, E a partir de 4 filhos... Aumenta a galera o valor. Aqui tem muito filho, gente. Verdade. E assim, são novas. As meninas novas já começam a ter muito filho. É sério mesmo. E aí aumenta o valor, mas nem cheguei a pesquisar, né? Porque não vai ser o meu caso. E esse valor ajuda? Depende, ajuda com, né, a bebê que toma fórmula. O que é 140 euros, gente? Vai comprar, não vai ajudar com uma creche, não vai ajudar nada disso, mas vai ajudar com... Uma fralda, uma pomada, porque as coisas diárias, não são tão caras como no Brasil, então ajuda, não você hipócrita, ajuda. Então 140 euros todo mês, óbvio que... Dá uma aliviadinha no bolso, óbvio. Então... Você vai na Pênis, compra uma brusinha de 5 euros, de 3 euros. Compra um bodyzinho pra criança. Um bodyzinho pra criança, é verdade. Então é essa ajuda do governo no início, né? Aí depois, quando vai pra creche, essas coisas, aí vai entrando outros benefícios. Aí tem a licença maternidade, que também aqui é bem boa. São 6 meses pagos pelo governo. Mas eu vou cortar W. Se vocês quiserem saber mais, deixa aqui nos comentários, porque aí a gente faz a parte 2 do vídeo, porque esse vídeo vai ficar gigante, tá? E aí a gente pode, se vocês tiverem interesse, deixa nos comentários e a gente conversa sobre essa questão de creche, né? Sobre esses outros tipos de benefícios que você falou que tem. Sim, até porque teve pergunta também, né? Da licença maternidade. Licença maternidade, só que esse primeiro momento a gente tá falando mais sobre um panorama geral de como é a questão de maternidade aqui na Irlanda, de ter um filho aqui na Irlanda, né? Mas a gente pode fazer a parte 2 do vídeo contando mais sobre esse caso, até mesmo essa questão de documentação, como você falou, você é brasileira, Ricardo portuguesa, a menina é irlandesa, não é irlandesa, é portuguesa, brasileira, Ítala não, é Porto, Brasil, não sei, a gente não sabe. E eu acho que é bem legal, acho que é um assunto que tem bastante curiosidade, as pessoas têm bastante curiosidade. Sim. Certo? Exatamente. Débora, já de antemão, muito te agradeço a sua disponibilidade, muito obrigada por participar do nosso quadro. Gente, então deixa nos comentários se vocês querem a parte 2 do vídeo, se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, que eu falo com a Débora ajuda a gente aqui a responder, tá? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, comenta, curta, compartilha, faça tudo que tem que fazer. E me siga no Instagram, @maladacris, e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo a todos.